Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital dos Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volkswagen ID4 na versão Pro. Esse é o único carro elétrico da Volkswagen que você pode comprar no mercado brasileiro. Você tem também a ID Buzz, que é a nova Kombi, basicamente. É elétrica também, mas somente por assinatura. Esse carro é uma novidade, inclusive, a opção de compra para ele. Na avaliação completa a gente vai falar de exatamente tudo para vocês, para a gente entender se vale a pena ou não você levar ele para a garagem da sua casa. Nesse vídeo a gente vai citar também melhor os preços para vocês. Mas esse aqui sendo o nosso teste de viagem, nós vamos focar em questões como suspensão. Já adianto para vocês que tem amortecedores adaptativos, então a gente vai testar isso na prática. Isolamento acústico, desempenho, autonomia na estrada, o consumo em si, e também vários outros quesitos como direção, enfim. E esse carro é recheado de assistências à condução, inclusive ele até estaciona sozinho, mas isso a gente vai mostrar num vídeo dedicado para que a gente possa explorar com mais calma cada um desses recursos quase semi-autônomos. Deixa eu mostrar rapidamente aqui o interior para vocês e vamos lá para a estrada então conferir como que o Volkswagen ID4 se comporta na prática. E um pouquinho antes da gente ir na estrada testar na prática o ID4, eu quero só lembrar vocês que nós vamos fazer uma conta manual tanto no percurso 100% de estrada quanto no percurso total entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Então eu vou frisar aqui que estamos saindo no início do nosso percurso com 86% de bateria e 392 km de autonomia projetada. A autonomia vai variando de acordo com o consumo, isso é normal, então ele não vai reduzir, muito provavelmente, a exata distância que a gente andar. Mas o que importa aqui são os 86% de bateria. Já aproveito para dizer também que nós vamos aqui no modo indivíduo, onde você seleciona o que você quer ali individualmente, mas eu deixei tudo no Eco, com exceção da assistência das luzes. Mas aí nesse caso ela só fica mais rápida, tá? Então isso não vai interferir em nada de consumo. O resto vai tudo no Eco. E o modo de direção sempre no D. Você tem o B também, onde ele aumenta a frenagem regenerativa, mas vamos no normal, no Drive. Estamos começando o nosso trecho de estrada e para isso acabo de resetar o trip desde a partida. No trip longo prazo a gente está considerando o percurso inteiro entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Já falo para vocês também que a bateria está em 80% com 396 km de autonomia projetada. Isso é importante porque a gente vai fazer aquelas contas manuais para descobrir como que é o consumo na estrada. Então começamos aqui com 80%. Caminhão fechou bonito ali o mob, hein? Caramba! Gosto de começar falando sempre sobre o conjunto mecânico. Aqui no ID4 não é tão mecânico assim, porque o carro é 100% elétrico. A gente tem então o motor elétrico posicionado no eixo traseiro, o que dá uma tração somente para as rodas de trás, e ele rende uma potência máxima de 204 cavalos com 31,6 kgfm de torque. Quem nos acompanha e se lembra bem, o BYD e o OnePlus, que passou aqui pelo canal não faz muito tempo, tem exatamente os mesmos números de potência e torque. Me levanta até a hipótese de que seja o mesmo fornecedor desse motor elétrico. Não estou garantindo, mas a gente vê alguns elétricos com exatamente essa potência e torque, então não duvido nada disso. A gente tem aqui uma transmissão como se fosse automática, Os elétricos só tem uma transmissão para frente ou para trás. Na sua grande maioria, alguns modelos como o Porsche Taycan tem, por exemplo, duas relações de marcha para frente. Aqui é uma só. Agora, quando a gente fala de um carro 100% elétrico, a gente não pode deixar de citar para vocês as baterias. Elas são feitas de íons de lítio e possuem aqui nessa versão 82 kWh de capacidade. Porém, são 77 utilizáveis. Toda bateria tem uma capacidade total, mas o que você consegue de fato usufruir no dia a dia é um número menor. E como que você faz a recarga de um carro 100% elétrico? Lógico, você precisa colocar na tomada para que você tenha uma recarga mais correta, mais adequada, mas ele também inverte a rotação do motor elétrico quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio. E invertendo a rotação, ele consegue transformar energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. Assim você recupera um pouco daquela energia que você gastou, então você consegue ser um pouco mais econômico. Não dá uma diferença assim imensa, mas você recupera um pouco daquilo que foi gasto anteriormente.
Se você pegar, por exemplo, um trecho de descida muito grande, você vai perceber que você vai chegar no final do trajeto com mais bateria do que quando você iniciou. Agora, se você pegar um trecho longo de subida, o efeito será muito contrário, inclusive, tá? Os elétricos têm uma sensibilidade bem grande ali com subidas. Citando outros dois parâmetros que eu sempre falo aqui no canal, o isolamento acústico primeiro é excelente nesse carro. Inclusive você tem um para-brisas aqui do tipo acústico que ele consegue filtrar até 7 decibéis. Ou seja, você fechando os vidros aqui, não é que você não escuta nada lá fora, mas realmente ajuda bastante a isolar o barulho externo, principalmente o barulho de vento. Então esse é um dos poucos carros que passaram aqui pelo canal que me agradam muito no quesito isolamento acústico, principalmente em relação ao preço dele, que não é assim extremamente alto. E quando a gente fala de preço, eu posso dizer que é um assunto um pouco delicado. Por quê? Você tem aqui um carro que é disponível por aluguel, por assinatura, né, pelo Volkswagen Say & Drive. Porém, agora você tem a opção de comprar o carro, graças a Deus, tá? Antes era só aluguel. Se você optar por comprar o carro, você vai pagar R$ 4.990 por mês durante 2 anos, ou seja, 24 meses. E nesse período, a Volkswagen vai cobrir para você todos os custos, por exemplo, de revisões programadas para esse carro, também de seguro, que para um carro desse preço, desse valor, que já falo melhor, não deve ser baixo. O custo de IPVA, por exemplo, em 2 anos você vai economizar praticamente R$25 mil só de IPVA, um pouco menos, tá? Porque tem um pouco de desvalorização, mas enfim. E também os custos de emplacamento, licenciamento e tudo mais, tudo por parte da Volkswagen. E nesse plano onde você fica com o carro no final do contrato, você tem que pagar então R$190 mil quando acaba esses 24 meses. E aí, se você fizer as contas, no total dá R$309.760. A gente pode dizer que esse é o preço aqui do Volkswagen ID4 nessa versão única, que é a Pro. Não tem outra versão no mercado brasileiro, infelizmente. Quem sabe futuramente. Você não consegue comprar esse carro de uma forma convencional, indo lá na concessionária, dando Pix e buscando o carro. Não, precisa ser nesse quesito de assinatura. Vocês podem então abater desse preço de R$310 mil, arredondando, todos esses custos que, como eu disse, a Volkswagen paga. Então é uma grande vantagem nesse sentido. O problema é que você só pode rodar 1.500 km por mês. Então, se você tem um uso um pouco maior, se você roda bastante com o carro, você vai ter que pagar um adicional de valor em relação a quantos km você anda mais, e dependendo, se eu não me engano, tem até uma multa para isso. Então essa parte não é legal, você fica com uso restrito. Depois que você comprou o carro, pagou 190 mil, aí beleza, aí você anda o quanto você quiser. Também vale ressaltar que os itens de desgaste natural não estão inclusos nesses custos pagos pela Volkswagen. Então os pneus, por exemplo, as pastilhas de freio, embora no elétrico, em 2 anos você provavelmente nem vai mexer nisso, porque ele usa muito da frenagem regenerativa e poupa então as pastilhas e discos de freio. Mas enfim, todos esses custos que são de desgastes naturais, a Volkswagen não vai cobrir, então vai ter que sair do seu bolso, tá? Fique atento a isso. Dada essa explicação toda sobre o preço, eu digo então que o isolamento acústico é muito bom para um veículo nessa faixa de 300, 310 mil reais, que muitos carros hoje atingem, infelizmente, né? Eu quero falar agora para vocês sobre direção. A gente tem aqui uma direção bem direta, como vocês podem notar, ela aponta rapidamente, e aqui ela está um pouco mais bamba, um pouco mais mole, porque eu estou no modo indivíduo, onde você seleciona item por item o que você quer colocar no modo eco, no modo confortável, no modo esportivo, enfim. E eu deixo praticamente tudo no eco, só a assistência dos faróis que eu deixo no mais esportivo, que a gente vai falar no vídeo de assistências à condução. Então a direção ela fica realmente um pouco mais mole, aqui na estrada pode te incomodar, mas aí você pode trocar para o modo esportivo, seja só da direção ou então o modo esportivo geral. E eu vou fazer isso nesse momento, ó. Vou colocar aqui no modo Sport e a gente percebe, ó, que a direção ela realmente fica um pouco mais rígida. Ela ainda continua direta, tá? Isso é muito bom. Você tem aqui um carro que aponta bem rápido, como vocês podem notar. Eu até assustei o KRV ali atrás que deu uma buzinadinha pra gente. Mas você tem então uma direção um pouco mais pesada. Isso é bem interessante. Não chega a ser de um carro realmente esportivo, mas ela é mais rígida. E agora falando sobre suspensão, eu lembro vocês que esse carro
tem amortecedores adaptativos. Isso é muito legal, muito legal. Eu gosto de andar com eles no modo confortável porque esse carro tem roda 0,21, então ele já não é assim tão macio. Quando você passa por desníveis mais pronunciados, você percebe que o carro fica um pouco duro, digamos assim, por conta dos pneus de perfil mais baixo. Então eu prefiro andar com a suspensão no modo mais confortável. Mas aqui na estrada, onde você tem menos buracos, você pode, por exemplo, colocar no modo mais esportivo. Vou até fazer isso agora. E aí a gente percebe que a suspensão ela fica consideravelmente mais rígida. Aqui, ó, no tapete não faz muita diferença, mas quando você passa por algum desnível, você percebe que ele quica um pouquinho mais. Na cidade, por exemplo, você percebe o carro mais duro, ele vai chacoalhando, vai quicando um pouquinho mais. E é bem legal que você tenha essa configuração. Inclusive no modo individual, a gente pode, por exemplo, aqui abrir as configurações e você tem diversos níveis do DCC, que seria esses amortecedores aqui adaptativos. Então você tem vários níveis. Você não precisa escolher só entre um confortável e um esportivo. Você vai regulando do jeito que você achar melhor. Isso é muito legal. Vamos falar agora então sobre o consumo / autonomia aqui do Volkswagen ID4 na versão Pro. Vou citar primeiro que o Inmetro diz que ele faz com uma carga completa da bateria 370 km de autonomia. Agora, a gente não consegue fazer cálculos aqui enquanto a gente dirige, mas quando a gente vem aqui no consumo desde a partida, que foi o que a gente resetou ali no início, a gente percebe que rodamos mais ou menos 24 km. Pode ser que tenha sido quase 25, tá, pessoal? Ele só mostra quilômetros cheios. Então, mesmo se foi, por exemplo, 24,9, ele vai continuar mostrando como 24. Isso eu não acho legal. Foram 14 minutos de trajeto, velocidade média de 99 km por hora e um consumo de 7,7 km por kW. Tá aparecendo aí na tela para vocês o número convertido para kWh a cada 100 km, para quem prefere usar esse tipo de unidade, e também o número de autonomia com base nesse consumo de 7,7 km por kWh. Agora, tem uma outra questão, a gente chegou aqui com 76%, a gente saiu de lá, se eu não me engano, com 80 e alguma coisa. Então tá aparecendo aí na tela para vocês também como que seria o consumo de acordo com esse percentual de bateria usando contas manuais. Lembrando que o do painel ele provavelmente é mais preciso, até porque com base com o que eu testei desse carro ele realmente tem uma precisão bem interessante, ele é bem confiável. E como o percentual de bateria não é específico, ele não mostra 76,7%, 76,9%, 76,2%, a gente não tem uma conta muito exata. Então eu prefiro até confiar aqui nesse computador de bordo. Não sei ali, a gente precisa fazer as contas ainda, não sei qual que deu mais, se foi a nossa conta manual ou se foi a conta do painel, mas a do painel eu acho até um pouco mais confiável. Está aqui, por exemplo, em 76% e ele está projetando ainda 382 km de autonomia. E não duvido que ele faça, porque pelo que eu testei até agora, ele é um carro bem econômico. Lembrando também que esse trecho foi 100% com ar-condicionado ligado. E vale lembrar também que esse carro tem 2.142 quilos. É bastante coisa, né? E pessoal, se você está assistindo esse vídeo até agora, ainda mais de graça, por favor, hypa esse vídeo aqui embaixo. Caso você já tenha atualizado o aplicativo do YouTube, fica ali perto dos comentários, tá? É totalmente gratuito e ajuda muito a gente. Assim como você deixar o seu like aqui embaixo. Por favor, tá? Esses nossos conteúdos aqui são bem completos, dão bastante trabalho para fazer, e como eles são gratuitos para vocês, assim vocês conseguem retribuir esse nosso esforço. Vamos ao nosso teste de retomada. Já coloquei aqui no modo esporte, eu vou estabilizar em mais ou menos 30 por hora, pé no fundo. Puta, é legal, hein? Anda bem. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar no 120, 100, 110 e 120. Chegou, deu tempo sim, claro. Tem um desempenho bem interessante, tá? Não vou falar que é surpreendente. Para quem não está acostumado com carros elétricos, pode ser até que surpreenda, mas não é esse o foco, tá? A questão aqui é ter um desempenho bom, não surpreendente. Não é um carro esportivo. Mas para vocês terem uma noção, o 0 a 100 é feito em 8,5 segundos, por exemplo, enquanto você tem uma velocidade máxima ali de 160 km por hora. Infelizmente é bem baixa, porque os elétricos precisam ali preservar a bateria, tanto no quesito carga quanto a vida útil dela, né? Vamos ver aqui a 100 por hora, ó. Vamos lá, pé no fundo. Ó, em velocidades mais altas, 120. Em velocidades mais altas a gente percebe que o punch que você tem ali do elétrico não é tão grande.
Por quê? A principal questão dele, na verdade, é o torque, né, que é praticamente instantâneo. Então, quando você dá uma aceleração ali, que você está, digamos que em baixa velocidade, na cidade, por exemplo, você percebe ali um desempenho muito legal. Aqui na estrada, em velocidades mais altas, já é um pouco menos animador, mas não que seja ruim, porque ele tem 204 cavalos, não é uma potência ruim. Apesar de ser um carro com mais de 2.100 kg, né, o que é bastante coisa. Mas 100 por hora de novo, a pé no fundo, 110 e 120. Você não vai ter nenhum problema, imagino eu, com desempenho em relação a esse carro. Então, por exemplo, para fazer ultrapassagens, mesmo com bastante pessoas aqui, bagagem, acho que ele não vai sofrer nesse sentido. Pelo preço de 310 mil reais, eu confesso que esperava um pouco mais em questão de desempenho. Então, por isso, em comparação com outros carros elétricos, vou considerar esse desempenho como mediano. Mas de um modo geral, comparado com modelos a combustão, por exemplo, aí sim você tem um desempenho bom. De novo, não desportivo, não impressiona, mas é bom. Mais uma aceleração de 100 por hora, pé no fundo, 110, 120. Vocês viram que ele não demora, né? Agora é mais divertido você sair de baixas velocidades, porque aí você dá aquela coladinha no banco por conta do torque, que é expressivo e quase instantâneo, né? E fica bem mais divertido. E legal, pessoal, que no modo esporte aqui, ele já está com a suspensão mais rígida, né? Os amortecedores ficam mais duros, e você percebe realmente que ele fica dando aquelas quicadinhas aqui, né? Como eu disse para vocês. Mas a diferença de suspensão é muito notória, pelo menos para quem está dirigindo. Estamos terminando o nosso trecho aqui 100% de estrada com o cara do lado pedindo aqui para acelerar com a Saveiro. A gente está buscando economia hoje. Enfim, considerando esse percurso todo, inclusive com as aceleradas que a gente deu, temos aqui então 36, provavelmente quase 37 km rodados em 31 minutos, 70 km por hora de velocidade média. Ali no pedágio a gente pegou um trânsito um pouco considerável e o consumo de 7,4 km por kWh. Tá aparecendo aí na tela de novo os números de autonomia com base nesse consumo. Lembrando que o metro diz 370 de autonomia e também o número convertido em kWh a cada 100 km para quem prefere ver dessa forma. Não dá pra gente fazer as contas enquanto a gente dirige, por isso que tá aparecendo aí para vocês na edição. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre o Volkswagen ID4 nessa versão Pro, o único carro elétrico da Volkswagen que você pode comprar aqui no Brasil. E eu acho também que é o melhor carro da Volkswagen oferecido aqui no Brasil. Gosto muito do ID4. Realmente esse carro me surpreendeu de uma forma muito grande. Lógico, ele tem seus pênaltis, tem seus pontos negativos, a gente vai detalhar tudo na avaliação completa, mas viajar com esse carro, por exemplo, é muito bom. Pode ser que, dependendo do tipo de estrada que você pegar, você sinta a falta de um pouquinho mais de conforto. Acho que isso seria facilmente resolvido com pneus, com rodas, aliás, um pouco menores, né? Que aí os pneus ficariam um pouco maiores também. Essa é a Aro 21, acho que a Aro 20 já ajudaria bastante nesse quesito conforto. Ainda assim, você tem aqui a suspensão com amortecedores adaptativos, como eu falei para vocês. Então, você consegue deixar ele bem mais rígido ou bem mais confortável, e realmente a mudança é bem grande. É difícil explicar isso no vídeo, mas eu recomendo que você faça um test drive no ID4 e então mude a suspensão conforme o seu percurso para você ver melhor essa diferença que fica realmente bem nítida. Direção bem calibrada também, acho até que poderia ter um pouquinho menos de folga, digamos assim, mas ela é bem direta. O carro na estrada é muito confortável, já que você deixa o amortecedor um pouco mais macio e aí você tem menos desníveis no solo. Sistema de som, embora não seja assinado, acho que já poderia por esse preço de 310 mil, ele é muito bom também. Você tem bastante porta-malas, tem um espaço interno ali considerável, até como um ponto bastante positivo, eu diria. Então viajar com esse carro é realmente muito gostoso. Dirigir o ID4 é uma das partes mais legais aqui desse carro. Agora vamos falar de autonomia, considerando o percurso inteiro entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Só um detalhe, o banco tem até massagem, tá pessoal? Então é difícil não gostar de andar nesse carro, né?
Quando a gente vem aqui, por exemplo, deixa eu ligar aqui o painel, você tem um botão, embora só de pisar no pedal ele liga o carro ali também. Você vem aqui no trip de longo prazo, que foi o que a gente resetou lá no início, e você vê que foram 2 horas de percurso. Porém, isso está errado, tá, pessoal? Vocês podem ver até que eu tirei uma foto assim que eu cheguei aqui em Jundiaí, e na verdade foram 1 hora e 42 minutos. A velocidade média foi de 47 km por hora, aqui já caiu para 40. Isso acontece porque o carro não desliga totalmente, e mesmo que você consiga ligar só a chave, por exemplo, ele vai ficar contando o tempo e também diminuindo a velocidade média, o que não faz sentido, mas enfim. A distância logicamente não mudou, 79 km, e o consumo caiu um pouquinho. Assim que a gente chegou estava 7,6 km por kWh. Se vocês quiserem converter, alguns carros eles usam kWh a cada 100 km. Aqui você também pode, nas configurações, também selecionar essa unidade, caso você prefira, mas convertendo a gente teria então 13,15 kWh a cada 100 km. Vou até mostrar aqui as contas para vocês, ó pessoal, vamos ver se vai focar aqui bem. Eu anotei aqui para a gente não se perder. De acordo com o painel, então, considerando que a bateria tem 77 kWh utilizáveis, a gente teria uma autonomia de 585,5 km. Agora, usando como base aquela conta manual que eu disse para vocês, a gente saiu de lá com 86%, chegamos aqui com 72, rodamos 79 km, então temos aqui o consumo de 13,64 kWh a cada 100 km. Ou seja, se você quiser comparar com o mesmo tipo de unidade, né, esses 13,64 daria 7,33 km por kWh. Ou seja, só repetindo, o painel 13,15, o nosso 13,64. Em quilômetro por kWh, 7,6 no painel, 7,33 no nosso. Então ficou muito parecido, tá? Esse painel realmente me parece muito confiável e muito preciso, aliás. Então a nossa autonomia, de acordo com esse consumo, 564,5 km. Segundo o painel, 585,5. Então ele foi um pouquinho mais econômico de acordo com o painel. Agora, o Inmetro informa para a gente 370 km de autonomia. E aqui a gente conseguiu quase 600 ali, ó, 585,5. Ou seja, esse carro é muito econômico. Você tem uma autonomia realmente bem grande, considerando uma carga completa da bateria. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa autonomia do Volkswagen ID4 na versão Pro. O que você acha desse preço de 310 mil reais e obrigando a assinatura de 24 meses? Você acha que compensa justamente por conta daqueles custos que a Volkswagen cobre? Comenta tudo aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E é lógico que na avaliação completa eu vou dar melhor a minha opinião, mas para mim esse é o melhor carro da Volkswagen. Se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal aqui com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.